3. Livro de Provérbios é um livro fantástico, tem 31 capítulos, né? E a maioria dos provérbios foram escritos pelo rei Salomão, o homem mais sábio que teve. Que Deus falou: o que você quer, Salomão? Eu não sei, eu quero sabedoria. Deus deu a ele sabedoria e até riqueza. Quando a gente procura no dicionário a palavra provérbio, vamos encontrar algumas definições. Provérbios também são considerados como ditos populares ou ditados populares que a gente conhece, né? Diga-me com quem anda, quem direi quem tu és, né? Filho de peixe, peixinho é. Provérbios também trazem reflexões, trazem frases de motivação, de entusiasmo para a vida, e são conselhos. Mas o livro de Provérbios, além de ter esses ditos populares, além de ter essas frases de reflexão, de meditação, de ter conselhos, ele é mais do que isso. Ele vai além porque traz orientações para a nossa vida, e orientações fundamentadas no manual do fabricante. Deus conhece cada um de nós, conhece o mundo, ele que criou o mundo, sabe como o mundo se movimenta e sabe como cada um de nós pensa, como cada um de nós interage. Então, o manual de informação do fabricante, o manual de Deus, é a palavra dele. E esse capítulo 3 de Provérbios apresenta aqui uma série de conselhos para termos uma qualidade de vida nesse mundo tão caótico, nesse mundo tão longe de Deus. Apresenta um caminho para a felicidade com orientações apontando a direção da sabedoria para quem deseja ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? E a gente ouve algumas canções que mostram o que é felicidade. Tem muita gente que acha que a felicidade está em bens, em ter dinheiro, em possuir riqueza, né? Mas a gente ouve algumas canções que diz: felicidade é uma casinha pequenina, né? Olha que diferença. Ser feliz, eu queria ter uma casa no campo, né? Onde possa plantar com os amigos. Olha, veja que o caminho da felicidade nem sempre é a riqueza, nem sempre é a posse de bens, mas às vezes é a simplicidade, às vezes é aproveitar das coisas boas da vida, da natureza, uma vida simples, uma vida sossegada, diz respeito à felicidade também. Agora, aqui no capítulo 3, Salomão apresenta para a gente alguns conselhos para a vida. Quando você lê esse capítulo 3, você vai ver que Salomão dá um conselho e depois ele explica o porquê. Ele fala: faça isso. E depois ele diz o benefício que a gente vai adquirir na nossa vida se fizer aquilo que ele está orientando, que ele está aconselhando. No versículo 1, no versículo 2, ele mostra que nós precisamos seguir as orientações da palavra do Senhor. Se quisermos ter uma vida equilibrada, uma vida mais saudável em todos os aspectos, principalmente no que diz respeito à saúde emocional, que nós estamos tanto lutando para conseguir diante de tantas essas dificuldades, de tantas decepções que o mundo nos oferece. Salomão mostra que para termos essa vida equilibrada, essa vida saudável, a primeira coisa que precisamos fazer é seguir as orientações da palavra do Senhor. Veja o que ele diz no versículo 1 e 2. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Olha o que Salomão está dizendo: você quer ter uma vida feliz, você quer ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, principalmente emocionalmente. O que Salomão orienta aqui? Segue as orientações da palavra de Deus. Veja que ele dá 2 títulos para a palavra de Deus. Ele chama de lei e mandamentos. Não esqueça da minha lei.
Não esqueça da palavra de Deus. Não esqueça daquilo que Deus te orientou, daquilo que você já sabe. Se você esquece de alguma coisa, é sinal que você já aprendeu, que você sabia. Você não pode falar, olha, me esqueci, se você não sabia. Se você fala esqueceu, porque você sabia. Mas Salomão está dizendo, olha, você sabe, mas não esqueça. Porque o nosso grande problema, um dos nossos grandes problemas é isso. Às vezes a gente sabe, mas acaba esquecendo. E Salomão está dizendo, olha, você quer ter uma vida feliz, quer ter uma vida equilibrada, não esqueça da lei do Senhor. E depois ele fala, guarde no coração os mandamentos dele. Veja que ele fala que é para guardar. Quando a gente guarda uma coisa, é sinal que está lá para ser usada, que é uma coisa valorosa. A gente não deixa à toa, né? A gente, às vezes, na nossa casa, a gente deixa à toa lá o quê? Fósforo, né? Açúcar, alguma coisa, mas você vai deixar dinheiro lá à toa? Não vai. Você guarda, porque é algo de valor. E Salomão está dizendo, olha, não esqueça da lei do Senhor. Guarde no coração os seus mandamentos. E aí ele vai mostrar o que isso vai trazer de benefício para nós. Quais são os benefícios? Ele fala que nós teremos longevidade. Ele fala que nós teremos e que nós nos beneficiaremos da prosperidade e que nós vamos desfrutar da paz. Olha o que ele diz no versículo 2: pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Gente, quem segue a orientação da palavra de Deus vai ter uma vida prolongada, vai deixar de morrer antes do tempo, porque a palavra de Deus fala, não rouba. E aí o cara é ladrão, vai roubar, pode tomar um tiro, pode ser perseguido pela polícia, vai morrer antes do tempo. A palavra de Deus fala para a gente evitar algumas coisas, se a gente fizer, vai sofrer as consequências. Salomão está dizendo que quem segue as orientações da palavra de Deus vai ter uma vida longa, se prolongará a sua vida por muitos anos. E ainda fala aqui, que vai ter, versículo 2, lhe darão prosperidade e paz. Isso não quer dizer, a gente começa as igrejas, não, olha, venha dentro do Senhor, que você vai ganhar uma BMW, que você vai ter um apartamento em cobertura, que você vai ter uma chácara, que você vai ter fazenda. Não é isso. A prosperidade à luz da palavra de Deus é você ter uma vida em que as suas necessidades são supridas e você ainda tem o potencial de abençoar outras vidas. Isso é ter vida próspera. Não é apenas de riqueza financeira, mas de bens espirituais, de valor, de ética. E é isso que Salomão está dizendo. Você vai desfrutar dessa prosperidade e você vai desfrutar da paz, principalmente paz do Espírito. Porque hoje dizer que nós estamos vivendo num mundo em paz é difícil. Guerra por todo lado, corrupção, insegurança. A gente tem medo de sair na rua, porque podemos ser alvos de pessoas mal intencionadas. Mas aquela paz do Espírito que a Bíblia fala em Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Essa paz que vem do cumprimento, da obediência à palavra de Deus. Então Salomão começa nessas orientações de Provérbios 3, mostrando que quem segue as orientações da palavra do Senhor vai desfrutar de longevidade, vai se beneficiar de prosperidade e vai desfrutar de paz. O segundo conselho aqui está no versículos 3 e 4. O que ele diz no versículo 3 e 4? Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do teu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então Salomão fala aqui, eu preciso seguir as orientações da palavra de Deus, mas também cultivar o amor e a fidelidade. São virtudes que precisam ser cultivadas. Já estão presentes em nossas vidas, porque o Espírito Santo derramou em nós.
Que isso faz parte do fruto do Espírito de Gálatas 5, gente. E todo aquele que é nascido de Deus tem amor, tem a possibilidade de ser fiel, de desfrutar da fidelidade. E Salomão está falando, ó, cultive o amor e a fidelidade. Desenvolva o amor por Deus, o amor pela casa de Deus, pela causa de Deus, pelo reino de Deus, pelo povo de Deus, o amor por tudo que Deus criou, gente. Nós estamos vivendo um período que a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, a gente vê. As pessoas estão deixando o amor a Deus se esfriar. Por qualquer coisinha não vem mais no culto, né? Se afastam, ficam longe, né? E arrumam tanta desculpa. E eu fico vendo as pessoas que fazem de tudo para ter um corpo bonito, para ter uma saúde, né? Vão em academia, faz isso, faz aquilo e segue aquelas orientações, mas cuidar da sua saúde espiritual, esquece. Porque a gente está cuidando do nosso corpo, mas esse corpo vai se decompor. A Bíblia fala que isso é mortal. E as pessoas querem viver mais. Só que um dia vão morrer. Agora, se você quer ter vida eterna, não apenas viver mais, mas viver para sempre com um corpo glorificado, um corpo saudável, você tem que seguir as orientações da palavra de Deus, você tem que cultivar amor a Deus, a palavra de Deus e aquilo que Deus nos ensina. O Salomão está dizendo, cultive o amor e a fidelidade, seja uma pessoa fiel a Deus. Nós cantamos no primeiro canto que Deus é fiel. Ele jamais deixa de ser fiel. A fidelidade está intrínseca em Deus. A gente pode abandonar Deus, a gente pode virar as costas para Deus, mas Deus jamais se tornará infiel. Ele vai continuar sendo fiel aos seus princípios, fiel à palavra dele, fiel à sua essência e fiel a nós. A gente pode sempre contar com ele. Então Salomão diz, olha, cultive o amor e a fidelidade, está no versículo 3. E quais são os benefícios da pessoa que cultiva o amor e a fidelidade? Em algumas versões fala benignidade e bondade, né? Quais são os benefícios? Ele fala que nós teremos o favor de Deus, teremos também o favor dos homens e teremos uma boa reputação. Ele diz no versículo 4, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então quem está cultivando esse amor na sua vida, no seu coração, quem está expressando, demonstrando amor e fidelidade a Deus e a causa de Deus, vai receber o favor de Deus. Deus vai se agradar e nos abençoar e derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, naquele que é fiel, naquele que demonstra amor a Deus. Jesus, no mínimo 2 vezes, recebeu um elogio de Deus. Foi lá no batismo e foi no Monte da Transfiguração. Quem estava perto ouviu uma voz do céu, a voz de Deus que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado que me dá alegria. Jesus proporcionava a alegria de Deus pela sua obediência, pelo seu amor ao Pai, pela sua fidelidade ao Pai e a obra que Deus colocou na vida dele para exercer aqui na terra. E por conta disso ele recebeu esse elogio de Deus. Será que nós também temos o privilégio de receber esse elogio de Deus? Será que Deus pode olhar para nós e dizer, olha, essa pessoa que você está olhando é meu filho amado, que me causa alegria, que me dá prazer, que me dá satisfação? Salomão está dizendo que quem cultiva o amor e a fidelidade vai ter o favor de Deus. Vai ter também o favor dos homens. As pessoas vão olhar para ele, mesmo nesse mundo totalmente distorcido, e vai saber, ó, naquele eu posso confiar, aquele é diferente, aquele faz diferença, ele não é igual aos outros. O Salmo está dizendo, o Provérbios está dizendo isso, Salomão está dizendo isso.
e vai falar que terá boa reputação. O que é ter boa reputação? É ter boa índole, é ter caráter, é ser uma pessoa confiável, é ser uma pessoa amável, que merece a atenção dos outros. Não é esses picaretas que a gente vê por aí. Salomão está dizendo: cultive o amor e a fidelidade, e você vai receber em troca disso o favor de Deus, o favor dos homens, e vai ter uma boa reputação. O terceiro conselho que Salomão dá para termos uma vida estável, equilibrada, saudável, está no versículo 5 ao versículo 8. Ele fala que nós precisamos confiar e temer ao Senhor. Veja o que ele diz, ó, versículo 5: confie no Senhor. E ele não termina aí. Ele fala: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Olha e mostra: faça isso em relação a Deus, mas não se apoie no seu entendimento, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de dirigir a nossa vida, porque podemos quebrar a cara. Mas ele está dizendo: confie em Deus. Ou seja, se Deus falou que é assim, faça. Confie cegamente. Não tente argumentar com Deus. Não tente falar: não, mas eu acho isso, eu penso isso. Não. Faça o que Deus está pedindo. Se Ele pediu, olha, é porque Ele quer o melhor. Confie no que Ele disse. Confie cegamente. Porque tudo que Deus pede para nós é para o nosso bem. Eu sempre digo: Deus não pede nada para a gente fazer porque Ele quer ser obedecido como um carrasco, dizendo: aqui quem manda sou eu. Não. O que Ele pede para nós é para o nosso bem. Ele sabe que se nós fizermos, vamos ter uma vida melhor. Se obedecermos, é para o nosso bem. Não é apenas para satisfazer o desejo dele, a ordem dele. Não. Então Salomão está dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Ele não está dizendo que a gente não pode ter a nossa maneira de pensar, pode, mas ele fala: não se apoie nisso. Não firme a sua vida, não alicerce, não fundamente a sua vida na sua maneira de pensar. É no que Deus fala. É no que Deus fala. Isso vale para tudo na vida, gente, né? Para os nossos relacionamentos, quando Deus fala: olha, fique longe. Ah, mas ele é tão legal, mas ele é tão bonzinho. Deus falou: longe. Deus fala: olha, afasta-te dos desejos da moça. Ah, mas é tão gostoso. Vai dar problema. Fique longe. Se afaste. Siga as orientações de Deus. O apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses: abstende-vos de toda aparência do mal. Não está dizendo nem do mal, já aparentou mal, fique longe. O mundo está aí, gente, com tantas ofertas e que às vezes tenta nos sucumbir a nossa mente, os nossos desejos, a natureza pecaminosa que ainda reside em nós. Mas se Deus fala: não faça, obedeça, que é melhor. Salomão fala: confie no Senhor de todo o seu coração, versículo 5. E no versículo 6, o que ele fala? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. É reconhecer Deus na sua vida, é reconhecer Deus na sua maneira de pensar, é reconhecer Deus no seu trabalho, na sua diversão, no seu lar, onde quer que você esteja. Reconheça Deus. Faça com que Deus realmente faça parte do seu cotidiano, que Ele esteja presente em todo momento da sua vida. Isso é reconhecer o Senhor. É reconhecer que seu trabalho, que você conquistou, que você está lá trabalhando, foi bênção de Deus. Foi Ele que providenciou para você. É reconhecer que se você tem alimento na sua casa, onde muitos não têm, é porque Deus está te abençoando. Reconheça Deus no seu alimento, no seu lazer, no seu trabalho, na sua roupa, no seu vestimento, nos seus bens. Reconheça Deus. Ou eu tenho uma conta bancária, reconheça que é bênção de Deus. É isso. Salomão está dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos.
E aí, olha, o resultado. E ele endireitará as suas veredas. Mas ele ainda diz no 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, mas teme o Senhor e evite o mal. Então esse conselho aqui do versículo 5 a 8, né, é confiar e temer ao Senhor. E quais são os benefícios daquele que confia, teme o Senhor e reconhece o Senhor na sua vida? Os benefícios que vai receber direção de Deus na sua vida. Vai receber direção de Deus na sua vida e vai desfrutar de uma vida saudável, principalmente emocionalmente e espiritualmente. Porque ele diz aqui, reconhece em todos os caminhos e ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Ou seja, Deus vai dar direção para a sua vida, vai te orientar no que fazer, como fazer e quando fazer. Senhor, eu tenho aqui, o que eu vou fazer? Me dá orientação. Deus vem pela sua palavra, vem pelo Espírito Santo e te orienta a fazer aquilo. É por aqui, faça isso. Davi, certa vez, estava diante do inimigo, ele sabia, ele tinha conhecimento de guerra, gente. Ele tinha um bom exército, ele podia simplesmente ir lá e derrotar aquele exército, mas ele sabia que aquele exército era composto de pessoas, seres humanos, e além de tudo tinha Deus, que ele chama de Senhor dos Exércitos. E ele chega e consulta a Deus. Deus, realmente é para eu ir atacar esses inimigos? E Deus fala, pode ir, Davi, que eu serei contigo. Aí mais à frente ele fala, Senhor, é para eu ir mesmo? Ele pede direção para Deus. Deus fala, Davi, olha, vai por trás, faz isso aí e você vai ser bem sucedido. Deus orientou Davi. Davi obedeceu as orientações de Deus e logrou êxito. Imagine se ele quisesse fazer as coisas da sua maneira. Poderia não ter sido bem sucedido, mas ele busca a direção de Deus. Então aqui quem confia, quem teme ao Senhor, quem reconhece nos seus caminhos, vai receber a direção de Deus na sua vida. Deus vai te orientar. E ainda vai desfrutar de uma vida saudável, como eu disse, principalmente emocionalmente e espiritualmente, que diz aqui no versículo 8, né? E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Veja como Salomão é maravilhoso, como ele é sábio. Ele vai mostrando o conselho, faça isso, e depois ele diz, o que você vai ganhar fazendo isso. Então, gente, quando nós obedecemos a Deus, quando nós seguimos as orientações da palavra de Deus, nós seremos abençoados. Nós teremos algo em troca. Esse é o terceiro conselho. O terceiro conselho. O quarto conselho está no versículo 9 e 10. Ele diz, honre o Senhor com todos os seus recursos. Algumas versões falam das suas fazendas e bens, né? E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Salomão está dizendo aqui que nós temos que honrar a Deus com as nossas finanças. Nós não somos uma igreja que ficamos pregando sobre dízimo, oferta, venha trocar com Deus, Deus vai te fazer. Não, mas é um princípio bíblico. O povo de Israel aprendeu isso desde o começo. O povo de Israel vivia da colheita, vivia do gado, né? Era agropecuária, era pecuária. Era um povo abençoado. Mas eles entendiam que sempre lá na colheita eles tiravam os primeiros frutos e entregavam para o sacerdote, em reconhecimento que toda aquela colheita era bênção de Deus, e Deus fazia multiplicar. Eles dizimavam, davam a 10ª parte de tudo, entregavam lá para o sumo sacerdote, eles estavam devolvendo para Deus, em reconhecimento de que tudo aquilo que eles tinham recebido era bênção de Deus, e eles devolviam uma parte em agradecimento. Quando eles faziam isso, eles entendiam que estavam honrando a Deus. E Salomão está dizendo,
honre o Senhor com suas finanças. E quais são os resultados quando a gente honra a Deus com os nossos dízimos e ofertas, com as nossas finanças? O Salomão fala aqui que você vai desfrutar do fruto do seu trabalho e que você terá suas necessidades supridas. Olha lá, quando ele diz, honre o Senhor com os seus recursos, com os primeiros frutos de suas plantações. Ele diz no versículo 10, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Olha lá. E os seus barris transbordarão de vinho. Era na linguagem do povo de Israel, o celeiro cheio de plantação. Fruto do trabalho. Os barris cheios de vinho, né? Eram as necessidades supridas. Então, quando você honra a Deus com seus dízimos, com suas ofertas, você vai desfrutar do seu salário. Porque veja o que acontecia lá no livro de Ageu. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro, parou de contribuir, parou de dar os dízimos e ofertas. O profeta Ageu chega para eles e fala assim: vocês estão vendo? Vocês estão colocando dinheiro no bolso, é como se tivesse o bolso furado. Vocês estão plantando, quase não está produzindo nada. E o pouco que produz, o gafanhoto vai lá e acaba com tudo. Por quê? Porque vocês estão roubando o Senhor nos dízimos e ofertas. Volte a contribuir, que vocês verão o que vai acontecer. E aqui é o mesmo. Quando a gente começa a entender o que é honrar a Deus com as nossas finanças, coisa bonita, né? Nós vamos ver o que Deus faz. Deus não está pedindo para você fazer uma troca com Ele, não. Certo? Mesmo que Ele não desse nada em troca, você está apenas devolvendo. Você tem que entender, quando você vai ofertar, eu vou pagar, você não vai pagar o dízimo, você não deve. Você vai devolver algo que já pertence a Deus. Lá em Crônicas 29, quando Davi estava recolhendo ofertas para construir o templo que seria construído por Salomão, ele mesmo dá um exemplo. Ele fala: nossa, isso aqui é a oferta do reino, né? Mas isso aqui é oferta minha pessoal. E isso motivou os líderes que foram lá também ofertar. Isso motivou o povo foi e ofertou aquela grande quantidade. E aí Davi olha para aquilo e fala: Senhor, tudo isso que nós estamos te dando é teu, não é nosso, vem de ti, Senhor. Nós só estamos devolvendo o que já pertence a ti. O povo contribuía com alegria e o templo foi construído de uma forma maravilhosa, porque o povo entendia que estava honrando a Deus. Quando a gente faz isso, Deus abençoa, né? Porque tem aquele crente que eu falo que é o crente mão de vaca mocotó, né, gente? Não quer nada, isso, que é isso, de oferta, vou dar dinheiro para pastor. Eu não dou dinheiro para pastor nenhum, certo? O pastor não precisa do seu dinheiro. Você está investindo na sua vida, porque você está honrando a Deus com as suas finanças, entendendo: olha, isso aqui pertence a Deus, o salário, e eu vou administrar da melhor maneira, e Deus vai me abençoar, e me abençoa mesmo. Ele disse, né? Trazei o dízimo à casa dos tesouros e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. Deus faz isso. Quando a gente aprende isso. Eu aprendi isso desde que eu me converti, gente. Deus tem sido fiel na minha vida, né? Eu sempre falo: Senhor, eu não quero apenas dizimar, né? Eu quero socorrer vidas, né? E Deus está fazendo isso. O pastor Natalino ontem contou um testemunho da vida dele. E ele, né, ganhava bem, assumiu uma igreja, largou o emprego e tal, e teve um momento que as coisas iam: Deus, o que está acontecendo? E aí ele ouviu uma voz assim: será que é Deus? Falou assim: aumenta teu dízimo. O que é isso? Ele começou, aumentou, né? De 10% para 11%. Aí ele fala que não ganhou mais, o salário dele não aumentou. Mas aí ele percebeu que o dinheiro dava para comprar todas as coisas que antes não estava dando. Ele falou: opa, funcionou, vou aumentar para 12%. E ele falou que continuou, não teve aumento de salário, nada. Mas além de conseguir
fazer todas as compras sem aperto, começou a sobrar alguma coisa. Opa, sabe que está aumentando. E resumindo, gente, ele falou que hoje ele não dá menos do que 20% de dízimo. Deus continua dizendo, isso é ele, gente. Você não precisa fazer isso com Deus. Certo? Mas aprenda a honrar a Deus com as suas finanças. E você vai ser abençoado. Isso é um conselho para a sua vida. A melhor caderneta de poupança, o melhor investimento, né? Não é CDB, não é XP, não é caderneta de poupança, não é commodities. É investir no reino de Deus. É isso. Invista no reino de Deus. Quando você oferta, quando você dizima, você está investindo no reino de Deus. E ó, lá não tem escassez, né? Lá você não vai perder nada. Você só vai ganhar. O quinto conselho de Salomão, isso quase ninguém gosta, é aceitar a disciplina do Senhor. Versículos 11 e 12. Ele diz, meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Ele vai dizer por quê? Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, Salomão está dizendo, aceite a disciplina. Tem gente que, quando escuta a palavra disciplina, pensa em castigo. Disciplina não é castigo, é ensino, é correção, é aprendizagem. Ele está dizendo, ó, quando Deus disciplina, aceite. Se Deus falar, olha, você está errado, você aceite a disciplina dele. Por quê? Salomão diz que disciplina é um sinal de amor. Ele está dizendo que Deus corrige e disciplina quem ama. Se Ele está te disciplinando, é sinal que Ele te ama. Você é alvo, é objeto do amor de Deus. E Salomão ainda fala que disciplina é um sinal de que nós somos amados, somos queridos. Porque ele fala, assim como o pai disciplina o filho e lhe deseja o bem. Quando o pai fala para o filho, não faça isso, é porque ele está desejando bem para o filho, é porque ele ama, está demonstrando carinho, está demonstrando atenção. Então Salomão está dizendo, você quer ter uma vida equilibrada? Aceite a disciplina do Senhor. Não fique zangado, não fique magoado, não fique aborrecido. Aceite, fala, olha, Deus está fazendo isso porque Ele me ama, Ele quer o meu bem e eu vou obedecer. É porque eu sou querido dele, certo? E a sexta e último conselho aqui de Salomão vai do versículo 13 ao 35. Ele vai falar que para termos uma vida saudável, equilibrada aqui, nós precisamos viver de maneira sábia. Colocar em prática a sabedoria. Né? Você não precisa ser um expert. Né? Alguém diz, né, que as pessoas precisam ser espertas. E esperteza significa capacidade de raciocínio. Mas hoje a palavra esperteza está sendo usada de maneira pejorativa. Ah, ser esperto é passar a perna em alguém, né? É ser astuto, né? Não é isso. As pessoas já falam, o mundo é dos mais espertos. Já ouviram isso? O mundo é dos mais espertos, mas o céu é para os escolhidos, né? Os escolhidos, né? Mas seja esperto no bom sentido, use a sabedoria a seu favor. Salomão fala que usar a sabedoria, viver uma vida sábia, é sinal da verdadeira riqueza. Veja o versículo 14 a 16. Ele diz, já começa no 13, como é feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riqueza e honra. Salomão está dizendo que viver de maneira sábia é a verdadeira riqueza, não é ter bens. O verdadeiro rico é aquele que vive de forma sensata, que vive de forma sábia, que pratica a sabedoria no seu dia a dia.
Segunda coisa que ele diz aqui da maneira sábia de viver uma vida de sabedoria é que é fonte de uma vida agradável. Quem pratica a sabedoria no seu dia a dia vai ter uma vida agradável. Versículo 17. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Viver de forma agradável, que agrade a Deus, que agrade a você e que agrade ao próximo. Viver de forma sábia. Salomão ainda diz que viver de maneira sábia é fonte de uma vida abençoada. Olha lá o versículo 18. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você vive dessa maneira sábia, de acordo com o temor do Senhor, você vai ser abençoado. E aí ele, do 19 ao 35, ele mostra que quem vive dessa maneira sábia vai desfrutar da segurança do Senhor. Deus vai garantir segurança para a sua vida, segurança de salvação, segurança da vida eterna, vai te proteger. Você vai ver aqui, várias vezes aqui, que vai dizer, o versículo 20, meu filho, guarde consigo a sensatez, né, e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão a você, serão enfeites para o seu pescoço, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. O Senhor vai dar para você segurança, equilíbrio para a vida, orientação de Deus. Então, gente, esses são os conselhos que Salomão, através do Espírito Santo, quer dar para cada um de nós, conselhos para a nossa vida, né? Seguir as orientações da palavra de Deus, cultivar o amor e a fidelidade, confiar, reconhecer e temer ao Senhor, honrar Deus com as nossas finanças, aceitar a disciplina do Senhor e procurar viver de maneira sábia. E para cada um desses conselhos há vários benefícios. E quem vai ganhar com tudo isso? Sempre seremos nós. Amém? Oremos. Pai bondoso, muito obrigado pela tua palavra, que sempre nos esclarece, que sempre nos orienta, é fonte de vida. Muito obrigado pelo que o Senhor falou nas nossas mentes e corações nessa noite e nos ajuda a colocar em prática no nosso dia a dia, para que a gente te agrade e desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.